Olá pessoal, então depois de alguns problemas técnicos novamente, com esse programa, é o que dá você estar fazendo aula com um programa não original, Então, mais uma vez, problema em gravar a aula com esse programa. Nós vamos dar entrada aqui ao assunto, um dos assuntos finais da nossa disciplina de Física para Ciências Biológicas, da Unidade Descentralizada de Campos Sales. E hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante, que é o calor. Tanto esse tema como o calor e outros conceitos que estão aliados ao calor, não é isso? É difícil da gente não percebê-lo no nosso ambiente, né? Então a gente está sempre em contato, a gente sempre tem uma experiência de calor, de temperatura, mas dificilmente, se alguém lhe perguntar, a pessoa ela sabe explicar o que realmente é o calor, o que realmente é a temperatura, né? Então, geralmente quando a pessoa pergunta assim, o que é o calor? Aí você vai e diz, é quando está quente. Ah, a temperatura está baixa. Por que a temperatura está baixa? É porque está frio, não é isso? Então, geralmente as pessoas respondem com esse tipo de exemplificação. E o que é esperado hoje na disciplina de hoje, com esse assunto, é que vocês saiam entendendo o que é os conceitos de calor, os conceitos aliados ao estudo do calor, como por exemplo temperatura, beleza? Como o calor, como a gente consegue medir esse calor, não é isso? Como são os processos de transferência de calor entre os corpos. Então, é importante demais que, como biólogos, vocês entendam que o calor ela é uma fonte de energia, certo? E que essa fonte de energia vai fazer com que as moléculas presentes no objeto que você está analisando ou no seu corpo, elas se alterem de certa maneira. E aí você vai ter essa variação de calor, que nada mais é do que a temperatura. Mas aí no decorrer dessa aula de hoje, nós vamos perceber bem direitinho os principais conceitos relacionados ao calor e à temperatura e as maneiras que a gente encontra para medir esse calor, tá ok? Então vamos continuar. Então, ó, calor e temperatura, né? Antes da gente falar desses dois principais conceitos que estão aliados ao assunto de hoje, que estão aliados à disciplina de hoje, é importante a gente ressaltar que todo organismo, Todo organismo, toda estrutura, ela é formada por matéria, né? Então, quem apresentou o seminário de matéria e energia sabe que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? E ela tem massa por quê? Porque ela é constituída de alguma estrutura. Então, a estrutura primordial que constitui a matéria são os átomos. Esses átomos, quando eles se organizam de maneira a começarem a ter uma diversificação, então esses átomos eles podem se tornar moléculas. Então, quando esses átomos se organizam, eles se ligam através de ligações, principalmente covalentes, eles vão formar as chamadas moléculas. Então, toda matéria ela é formada primordialmente de átomos, e a organização existente entre esses átomos vão formar o que a gente chama de molécula, ok? Então, é importante a gente ressaltar que, por exemplo, você tem aqui uma matéria, um objeto, e ele é formado por átomos, por essas pequenas estruturas. Contudo, essas pequenas estruturas, elas estão sempre em agitação, elas estão sempre se agitando, sempre se movendo, sempre vibrando dentro dessa constituição que a gente chama de matéria, tá ok? Então, quanto mais quente, então a gente vai tentar agora já falar um pouquinho dos conceitos, né? Então, quanto mais quente estiver um corpo, e aqui vem outro conceito, de física, corpo é uma porção limitada de matéria, então, tipo, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, mas um corpo é uma porção limitada. Então, eu tenho aqui, ó, isso aqui é um corpo, é uma porção limitada da matéria, tá ok? Então, quanto mais quente estiver esse corpo, né, maior vai ser o grau de agitação dessas moléculas, maior vai ser a vibração dessas moléculas, maior vai ser a agitação, o movimento presente
nessas organelas, tá certo? Então, nessas organelas não, perdão, nessas moléculas, nessas partículas, tá ok? Então, essas moléculas, essas partículas, elas vibram, elas se agitam por causa da energia cinética presente nelas, ok? Vocês já sabem, né, o que é energia cinética. Energia cinética é aquela energia que está aliada ao movimento. A gente vem estudando desde o começo do curso, né? Então, a energia cinética é aquela que está aliada ao movimento de um corpo. Então, não só o movimento do corpo, mas também o movimento dos elementos que formam aquele corpo, que formam aquela matéria, tá ok? Então, quanto mais calor, maior o nível de energia cinética. Então, a partir desse momento, nós já entendemos que calor é a quantidade de energia cinética. Então, se está mais quente, você tem mais energia cinética, as moléculas elas estão se movimentando mais, não é isso? Dentro de uma porção limitada de matéria. Se está mais frio, quer dizer que essas moléculas, essas partículas, elas têm menos energia cinética e elas estão se movimentando menos, não é isso? Elas estão se movimentando menos. Então, nesse caso, você tem um indivíduo que ele tem menos energia cinética, você tem uma porção, um objeto que está com menor energia cinética, consequentemente, menor nível de calor. Então, é o que a gente chama de frio. Quem nunca viu, né? Quem nunca parou para dormir nesse mês de setembro, outubro, quem nunca foi dormir nesse mês, e aí chegou para dormir, aí se mexeu para um lado, se mexeu para o outro, virou-se, ajeitou o travesseiro e não dorme de jeito nenhum. Por quê? Porque está muito quente. Está muito quente, então a pessoa tende a ficar mais agitada. Se a pessoa em si tende a ficar mais agitada, imagina as partículas microscópicas que a compõem, né? Então, imagina as partículas microscópicas que acompanham. Então, é que nem aquela frase, né? Dia de calor, tem dia que eu estou em tempo de correr doido, né? Ah, eu estou em tempo de correr doido. Por quê? Porque seu organismo, os elementos que compõem o seu organismo estão carregados de energia cinética. Estão em pleno movimento, estão se agitando, estão vibrando demais. Já em um dia frio, um dia de chuva, por exemplo, o que é que acontece quando você vai dormir? Você vai, se encolhe, se cobre e dorme. Por quê? Porque o seu corpo está com menor energia. Ele está com menos energia, não é isso? Então, ele está com menos energia. Então, por ele estar com menos energia, ele está mais frio, ele está com menos calor. Então, quer dizer que as partículas dos organismos, as partículas desse organismo estão se agitando menos. Tá ok? Uma característica importante do calor é que o calor ele sempre vai passar do objeto que está com mais energia para o objeto que está com menos energia. Então, quando esses dois objetos aqui eles entram em contato, o calor ele sempre passa do objeto que tem mais energia para o objeto que tem menos energia. A fim de quê? A fim de chegarem ao que a gente chama de equilíbrio, tá certo? A fim de chegarem ao que a gente chama de equilíbrio. Então, quando você tem uma transferência de calor, já adiantando um pouquinho do conteúdo do próximo slide, quando você tem uma transferência de calor, então essa transferência ela sempre ocorre do objeto ou do corpo ou da matéria que tem mais energia para o corpo, a matéria ou objeto que tem menos energia, até que ambos, se continuarem em contato, eles vão atingir um equilíbrio, tá certo? Então, ó, se agora a gente já sabe que quando a pessoa está com calor, quer dizer que as moléculas elas estão vibrando mais, e quando a pessoa está com frio, quer dizer que as moléculas elas estão vibrando menos, então a gente já pode, né, conceituar o que é a temperatura. A gente já sabe que calor é energia cinética, né, a quantidade de energia cinética presente num corpo, no organismo. Agora a gente já consegue conceituar o que é temperatura. Então, temperatura é um processo de medição, é uma grandeza física que permite avaliar a agitação dessas partículas. Melhor dizendo, temperatura, ela mede o grau de agitação das moléculas, o grau de agitação das partículas. Então, por exemplo, em corpos que você tem partículas que estão se agitando mais, quer dizer que a temperatura desse corpo está mais elevada. Em corpos que você tem moléculas, partículas que estão se agitando menos, quer dizer que a temperatura desse corpo ele está mais reduzido, está mais baixo, tá ok?
Então, temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas, das partículas que compõem a matéria, que compõem um objeto. Beleza? Então, o calor aqui, só para finalizar essa primeira parte, e aí conceituar conforme tem no livro, mas a gente já sabe que calor é a energia que está presente dentro dos organismos, não é isso? Dentro das porções de matéria, certo? Dentro dos objetos, dentro de tudo que for matéria. Então, o calor é a quantidade de energia transferida de um corpo para o outro quando há diferença de temperatura entre eles. Então, a gente consegue perceber o calor quando nós tocamos, por exemplo, uma estrutura que tem diferença de calor. Se nós tocamos uma estrutura que ela está com menos energia cinética, então a gente vai perceber uma situação de frio. Por quê? Porque a gente vai tender a passar o nosso calor para o objeto. Quando a gente toca um objeto que ele está com maior nível de energia cinética, por exemplo, uma panela, quando ela está começando a esquentar, uma colher, quando ela começa a esquentar, então você nota que ela está mais quente. Por quê? Porque a colher tem uma quantidade de energia cinética maior do que o seu organismo, então você vai sentir aquele objeto mais quente. Quando você sente o objeto mais frio, quer dizer que a temperatura no seu corpo está mais elevada do que o objeto que você encostou. Se você sente aquele objeto mais quente, é porque a temperatura naquele objeto está maior do que a temperatura do seu corpo, tá ok? Então, o calor é uma energia e a gente pode percebê-lo através da transferência que ocorre entre os corpos. E essa transferência ela só pode ser percebida se os corpos eles estiverem com diferença de temperatura. Ou seja, um corpo ele vai ter que estar com mais energia do que o outro, para a gente poder perceber. Beleza? Então, ó, como é que se dá, né, a transferência do calor, né? Então, como eu havia dito para vocês, temos aqui dois objetos, não é isso? Então, o calor, ele só é percebido, não é isso, pessoal? Como a gente viu no último tópico, o calor ele só é percebido quando, não é isso? Você tem uma diferença de temperatura entre os objetos, entre as matérias, entre os corpos. Tá, ok? Então, o calor só é percebido quando a gente tem uma diferença de temperatura entre esses objetos. Então, o que eu falei para vocês, o calor sempre passa do corpo mais quente, ou seja, aquele corpo que está com maior temperatura, para o corpo mais frio, o corpo que está com menor temperatura. Então, nesse exemplo aqui, ó, nós temos os objetos A e o objeto B, não é isso? A temperatura, o calor, ela vai passar, né, isso, do objeto A para o objeto B. Por quê? Porque o objeto A está em uma temperatura maior, ele está com mais energia do que o objeto B, tá certo? Então, o calor é uma energia em trânsito. A gente consegue perceber ele porque ele sempre está em trânsito, ele sempre está indo de uma porção que está em maior temperatura para uma porção que está em menor temperatura. E aí, essa transferência ela acontece até que haja o que a gente chama de equilíbrio térmico. Então, o calor ele é uma energia em transferência que vai ser passada de onde está com a maior temperatura para onde tem uma menor temperatura, ou seja, esse calor ele vai ser passado de onde você tem uma maior concentração de energia cinética para onde você tem uma menor concentração de energia cinética. E aí, essa temperatura, ela vai passar, não é isso? Esse calor ele vai passar até que aconteça o que a gente chama de equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? É quando a quantidade de energia cinética, ela está igual entre os dois corpos que entram em contato, tá ok? É quando a quantidade de energia térmica, ela está igual entre os dois corpos que entraram primariamente em contato, tá certo? Mas aí vocês podem me perguntar, mas professor, se o calor ele sempre é transferido de onde tem mais energia para onde tem menos, e que o equilíbrio térmico é uma situação que sempre vai existir, por que é que nós, né? Por que é que nós não entramos em equilíbrio térmico? Por que é que nós, organismos, não entramos em equilíbrio térmico? Na realidade, nós, como organismos, que estamos com a temperatura mais elevada do que o ambiente, na maioria das vezes, então nós, como organismos, estamos sempre perdendo calor para o ambiente, sempre. Enquanto em vida nós tivermos, nós estaremos sempre perdendo calor para o ambiente,
tá ok? Contudo, devido aos nossos processos de alimentação, nós estamos sempre se alimentando, e aí quem apresentou novamente, né, o seminário de matéria e energia, ela sabe que a energia ela se transforma, não é isso? Então nós podemos transformar a energia química presente nos nossos alimentos, no processo de digestão aqui, em calor. Então, toda vida que a gente está se alimentando, a gente está se alimentando para quê? Para pegar aqueles nutrientes presentes no alimento, mas também para transformar a energia química presente naqueles alimentos em calor. Então, por isso que a gente sempre está perdendo energia, a gente sempre está perdendo energia para o ambiente. Na maioria das vezes, a gente sempre está perdendo energia para o ambiente, certo? Mas a gente não entra em equilíbrio térmico. Por quê? Porque a gente está sempre produzindo calor com o nosso alimento, com a transformação da energia química presente do alimento em calor, tá ok? Então, ó, só para relembrar, calor é energia cinética, a energia cinética presente dentro de um objeto, não é isso? A energia do movimento presente dentro de um objeto. Esse calor, ele é uma energia que está sempre em trânsito, quer dizer o quê? Que ele está saindo sempre da matéria que tem uma maior concentração de energia para a matéria que tem menor concentração de energia. E quase que sempre vai ocorrer o processo que a gente chama de equilíbrio térmico. Essa transferência de calor, de onde tem mais energia para onde tem menos energia, sempre busca o equilíbrio térmico, tá ok? Lembrando que temperatura é o quê? A temperatura é quando a gente consegue medir o grau de agitação das moléculas presentes numa matéria, num corpo. Então, se determinado objeto está com uma temperatura muito elevada, quer dizer que as partículas que o compõem estão, na realidade, estão com uma quantidade muito grande de energia. Se você pega e mede a temperatura desse objeto, de um outro determinado objeto, ele está com uma temperatura muito baixa, quer dizer que as partículas que o compõem estão com uma concentração menor de energia. Beleza? E aí, por último, aqui desse slide, né, a gente não entra em equilíbrio térmico, por quê? Isso quer dizer que a gente não está transferindo calor, o nosso calor não está sendo transferido, o calor presente no nosso organismo não está sendo transferido. Não quer dizer isso, quer dizer que sempre a gente, na grande maioria das vezes, está perdendo calor para o ambiente, certo? Só que a gente não entra em equilíbrio térmico, por quê? Porque enquanto vida nós tivermos, nós estamos utilizando a energia química presente no alimento para transformar em calor. É tanto que quando a gente morre, uma das primeiras características do nosso corpo, é o quê? É ficar frio, não é isso? O nosso corpo começa a ficar frio. Por quê? Porque o nosso organismo está perdendo energia térmica para o ambiente, e aí sim ele vai entrar em equilíbrio térmico. Então, ó, consequentemente, o calor ele pode ser medido por alguns equipamentos. O principal deles é o termômetro. Então, para organismos, né, principalmente os seres humanos, nós utilizamos esses dois tipos de termômetro aqui, que é o termômetro de mercúrio e o termômetro digital. Existe um segundo tipo também de termômetro, que é um termômetro que utiliza álcool e um certo corante, tá certo? Mas aí esse termômetro aqui ele serve para medir a temperatura ambiental. Então ele é colocado no ambiente e a temperatura do ambiente, tá ok? Então, em modo geral, os corpos eles se dilatam quando sua temperatura aumenta. Então vamos entender o que é isso aqui. Você tem uma porção de matéria, você tem um corpo. Então preste atenção. Esse corpo está aqui. Então o que é que acontece aqui? Digamos que eu aumente a temperatura. Eu aumento a temperatura desse corpo. Eu dou mais energia para esse corpo. Eu aumento a temperatura desse corpo. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que quando a gente aumenta a temperatura desse corpo, as moléculas elas vão vibrar mais, não é isso? Elas vão vibrar mais, elas vão se tender a ficar mais afastadas uma da outra. Então, se nós temos moléculas, partículas que estão vibrando mais, não é isso? Estão vibrando mais, estão tendendo a ficar mais afastadas uma da outra, o que é que vai acontecer? A matéria, o corpo como um todo, ele vai aumentar de tamanho. Ele vai sofrer o que a gente chama de dilatação. Certo? Então, aqui, ó, você tem essa matéria de maneira inicial, ela recebeu energia, consequentemente, com a recebida dessa energia, as moléculas elas vão vibrar mais.
Se elas estão vibrando mais, elas vão se afastar também mais. E, consequentemente, o corpo ele vai sofrer um processo de dilatação. Ele vai aumentar, não é isso? Ele vai aumentar o seu volume. Beleza? Ele vai aumentar o seu volume devido ao aumento da temperatura, que é um processo que a gente chama de dilatação dos corpos. Um exemplo muito fácil que a gente tem, que eu tenho até na minha casa, por exemplo, tem uma porta de ferro aqui que fica na cozinha, e aí o ferrolho também é de ferro. Em períodos mais frios do dia, esse ferrolho ele entra de boa no espaço da parede, no buraco da parede. Contudo, o que é que acontece? Em dias em que o sol está muito forte e que o sol incide diretamente sobre esse portão, eu não consigo fechar essa porta. Por quê? Porque o ferrolho ele não entra mais naquele espaço, porque o espaço era muito justo, né? Fizeram a porta e colocaram ela com ferrolho e é muito justo. Então, em dias em que o sol incide com muita força na porta, em dias em que o sol incide com muita força na porta, eu não consigo colocar o ferrolho. Ou o contrário também é verdadeiro. Para me tirar esse ferrolho do buraco da porta é mais difícil. Isso aconteceu por quê? Porque esse portão ele recebeu tanta energia que as moléculas, as partículas que formam esse corpo, elas se dilataram. Elas estão em maior grau de agitação e se dilataram. Tá ok? Então, para mim conseguir encaixar novamente esse ferrolho no buraco da porta, eu tenho que esperar chegar a um período mais frio. Então, quando esse período está mais frio, que o sol ele incide menos sobre esse portão, o que é que está acontecendo? A porta ela vai começar a perder calor para o ambiente, até entrar em equilíbrio térmico, não é isso? Quando ela começa a perder calor para o ambiente, então facilmente eu consigo colocar o ferrolho na porta, tá ok? Isso acontece por quê? Porque quando a temperatura aumenta, as partículas se movem rapidamente e se afastam umas das outras. Então elas estão aqui se movendo e vão começar a se chocar. Quando elas começam a se chocar, elas começam a se afastar. Então, se as partículas, pessoal, que eu estou desenhando como esse círculozinho, eles começam a se afastar, o que é que vai acontecer com o corpo como um todo? Também vai aumentar o seu volume, não é isso? Também vai aumentar o seu volume. Então, essa propriedade, ela explica o funcionamento de alguns termômetros, né? Então, por exemplo, o termômetro de mercúrio, você tem aqui um espaço, um recipiente que está cheio de mercúrio. Conforme você coloca na axila do indivíduo ou na boca do indivíduo e a temperatura vai aumentando, esse mercúrio ele vai percorrendo um canal. Ele é bastante sensível à temperatura, então esse mercúrio ele vai percorrendo um canal aqui, ó, tá certo? Ele é no estado líquido, ele vai percorrendo esse canal. Conforme esse mercúrio ele entra em equilíbrio térmico, não é isso? Conforme esse mercúrio ele entra em equilíbrio térmico, você consegue visualizar a temperatura do seu corpo, tá ok? Então, esse aparelho foi construído, né, os termômetros foram construídos para medir temperatura, e como eu falei para vocês, eu trouxe dois exemplos. Tanto o exemplo de termômetros utilizados em seres humanos, e aqui vocês podem ver, por exemplo, nesse termômetro de mercúrio, que a temperatura ela vai de 35, a medição nesse termômetro ela ocorre de 35 até 42, que é a temperatura limite, né, para a vida de um organismo como o ser humano. E aqui nós temos um termômetro de álcool, e aqui junto com o álcool nós temos uma substância colorida, né, um corante colorido, e conforme essa temperatura sobe, certo? O álcool ele vai se propagando por esse orifício, e aí você tem a medição da temperatura do ambiente, ok? Então, como é que a gente consegue medir, né? Como é que a gente consegue medir a temperatura, né? Então, existem algumas escalas, existem principalmente 3 escalas que são utilizadas para medir a temperatura. Então, nós temos os graus Celsius e Fahrenheit. Então, nós temos os graus que são chamados de Celsius e Fahrenheit. E nós temos também o Kelvin, que é a unidade de medida do sistema internacional, certo? Então, vamos falar sobre cada um deles, vamos falar como é que eles foram constituídos, né? Então, a escala Celsius, se vocês puxarem na memória, é a escala que a gente utiliza para medir a temperatura no nosso país, tá certo? Então, é a escala adotada pelo nosso país para medir a temperatura. Então, ela foi construída atribuindo-se o valor de 0, certo? A temperatura de fusão da água e 100 a temperatura de ebulição da água, tá ok? Então, por exemplo, o pesquisador
o pesquisador que inventou a escala Celsius, ele pegou duas porções, dois fenômenos que acontecem com a água. Ele pegou, não é isso? Ele pegou o processo de ebulição, que é a passagem da água do estado líquido para o gasoso, e ele pegou o processo de fusão, que é a passagem da água do estado líquido para, que é a passagem da água, né, do estado sólido para o estado líquido, tá certo? Então ele pegou esses dois fenômenos, tá certo? Ele pegou esses dois fenômenos. Então, o que foi que ele fez? Ele designou como zero quando a água ela está no seu período de fusão, e ele designou como 100 quando a água está no seu período de ebulição. E aí ele dividiu entre esse intervalo em 100 partes iguais, né? Se foi de 0 a 100, ele dividiu esse intervalo da fusão da água até a ebulição, ele dividiu em 100 partes iguais. Em 100 partes iguais. É interessante a gente ressaltar que se nós estamos fazendo uma medição e essa medição ela ultrapassa os 100 graus Celsius, quer dizer que a gente está fazendo uma medição de uma temperatura que ela ultrapassou o ponto de ebulição da água. Se a gente está fazendo a medição da temperatura de um objeto e ele está abaixo de 0 graus Celsius, então quer dizer que essa medição ela está menor, não é isso? Você tem um menor nível de energia do que o processo de fusão da água, tá certo? Então, ó, essas medidas aqui, tanto de 100 e de 0, elas foram tomadas, né, ao nível do mar, sob a pressão atmosférica, não é isso? Sobre a pressão atmosférica dessa altitude. Então, quando você está no nível do mar, você tem uma certa pressão atmosférica. Então, a gente percebe que esse valor de 100 e de 0 foi tomado de uma maneira bastante metodológica, não é isso? Então, ele pegou a água pura, não essa água que a gente tem na torneira, porque se você for pegar um termômetro que aguente e medir, não é isso? Você pegar um termômetro que aguente e medir a temperatura da água no estado de ebulição, por exemplo, você vê que ela vai entrar em ebulição a menos de 100 graus Celsius, ou então a mais de 100 graus Celsius. Por quê? Porque essa água que sai da nossa torneira ela é uma água cheia de mistura com cloro, com outras partículas. Então ele pegou uma água pura, certo? Ao nível do mar, sobre a pressão exercida ao nível do mar, e aí ele disse que quando a água estiver em seu processo de ebulição, a temperatura em graus Celsius seria 100. Quando a água estiver em seu processo de fusão, a temperatura em graus Celsius seria 0, certo? Então, como eu já havia falado para vocês também, a escala é estendida para graus abaixo de 0 e acima de 100. Então, mesmo assim, a gente pode, mesmo a gente tomando como princípio esses dois fenômenos da água, nós podemos, devido a essa divisão que foi feita em 100 partes iguais, nós podemos medir temperaturas acima de 100 e podemos também medir temperaturas abaixo de 100, tá ok? O segundo tipo de escala mais utilizada no mundo é o Fahrenheit. A escala Fahrenheit ela é principalmente utilizada nos Estados Unidos e na Jamaica, tá ok? Só que em vez de o Fahrenheit utilizar o 0 e o 100 como ponto de fusão e de ebulição, não é isso? Então, o Fahrenheit ele utiliza, não é isso? Ele utiliza o 32, tá ok? Então, aqui, ó, para a temperatura de fusão do gelo, não é isso? Foi utilizado, para a temperatura de fusão do gelo, foi utilizado 32 Fahrenheit. Então, foi atribuído um valor de 32 Fahrenheit para a temperatura de fusão do gelo. Já para a temperatura, né? A temperatura de ebulição, não é isso? Para a temperatura de ebulição da água, foi atribuído um valor de 212. Então, ó, quando a água no estado sólido ela está passando para o estado líquido, não é isso? Então, nós temos em Fahrenheit um valor de 32 Fahrenheit. Quando a água ela está passando do estado líquido para o gasoso, os pesquisadores eles definiram esse valor como 212 Fahrenheit. Então, você pode perceber que existe uma diferença, né? Quando você fala de Celsius, esse valor correspondente ao valor de
fusão da água é de 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. E esse valor de ebulição da água é